Olá, estamos aqui mais uma vez com vocês no canal Que Rola na Geronto. Eu, Marília, Ieda, o Sérgio e o Carlos, semanalmente marcamos um encontro com você para discutir assuntos de relevância, de importância, polêmicos, no que se refere à velhice e ao envelhecimento. Hoje, nós planejamos conversar com você sobre um assunto que diz respeito a uma boa parte da população idosa. E você vai saber quanto da população idosa reside sozinho, que é o grande tema do nosso encontro. Mas uma pessoa idosa, 60, 70, 80, 90, 100 anos, pode morar sozinha? E eu pergunto, mais do que isso, se pode ou não pode. Quando o idoso mora sozinho, isto é um problema ou é uma solução para a vida dele? O que isso implica? Então, hoje, o ponto, né, de reflexão que nós vamos conversar com vocês hoje é sobre idosos que moram sozinhos. E eu vou começar com a Ieda, a nossa super enfermeira e pesquisadora. Que mora sozinha. Que mora sozinha. Aliás, aqui no nosso grupo nós temos, né, a Ieda que mora sozinha, eu que moro com meu marido, Sérgio. Somos dois idosos que moram sozinhos, né, Carlos? Eu e o Carlos, assim, então. Dois idosos que moram sozinhos. Então, nós vamos falar um pouco de nós mesmos, mas, claro, pensando na população idosa de uma forma geral. Ieda, afinal de contas, né, a pessoa que decide ou que precisa morar sozinho, isto é um problema? Isto é uma solução? Talvez, Marília, não sei colocar se é um problema ou uma solução. Antes disso, talvez fosse interessante a gente colocar se isso é uma escolha ou uma falta de opção, né? Aí, quando é uma falta de opção, pode ser um problema. Quando é uma escolha, eu acho que tem critérios que podem ser adotados para que essa pessoa resida o mais tempo possível do jeito que ela gosta e do jeito que ela quer, com segurança, né? Mas dados do SAB, por exemplo, que a gente tem do estudo SAB, mostraram que entre os idosos que moram sozinhos, 76% deles gostam de morar sozinhos, eles querem morar sozinhos, então é uma opção para eles. A gente até pode ver, a gente vai comentar aqui um pouquinho quem são, em que condições eles vivem, etc. Mas o contraponto é que me chamou a minha atenção, que 24%, ou seja, quase um quarto da população idosa que reside sozinha não quer residir sozinha. Então, nesse caso, é uma falta de opção. Ele está nessa condição não por escolha própria ou porque ele gosta disso, mas porque ele não tem outra opção. E aí, quando nós traçamos o perfil dos idosos que moram sozinhos, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, a gente vê que realmente tem idosos que não teriam condições adequadas de residir sozinho. Então, essa é uma informação bastante importante para as políticas públicas, que têm que ter este olhar para essa população. Nós já falamos aqui no canal de idosos sozinhos, mas no contexto da pandemia, justamente para chamar a atenção da necessidade de se ter políticas públicas nesse sentido, né? Acho que a gente, então, precisa conhecer melhor quem são essas pessoas. Só uma questão de denominação, quem mora sozinho também é chamado de domicílio unipessoal, tá? Porque só tem uma pessoa lá dentro, então é domicílio unipessoal. Aí, por exemplo, perguntam se são irmãos idosos, outros idosos morando junto. Eles estão, idoso morando sozinho? Não, ele não está sozinho, porque ele está com outras pessoas. É uma outra característica, são pessoas idosas residindo sozinhas, e um conjunto de pessoas, mas não é mais um domicílio unipessoal. Tá? Acho que a gente, então, pode ver quem são essas pessoas. Então, o Ieda e Marília e Carlos,
Uma das coisas que a Marília perguntou, acho que é bom também pontuar. A Ieda já pontuou essa questão de que é morar sozinho, essa questão de ter ou não ter, gostar ou não gostar de morar sozinho. Mas tem uma coisa, morar sozinho, só para ficar bem claro na cabeça das pessoas, pode ser bom, mas pode ser ruim. Então, isso também tem que ficar muito claro, não é? Não necessariamente é uma beleza, né? A vontade de morar sozinho, muitas vezes, apareceu na vida da maioria das pessoas, principalmente lá na juventude. Era a questão da liberdade, da independência, de começar a ter autonomia, a viver com as próprias decisões, sem ficar na cola dos pais. É minha liberdade, vai ser meu futuro, minha independência. Então, para a grande maioria das pessoas, um dia passou pela cabeça, eu quero sair de casa dos meus pais e quero morar sozinho. Na velhice, né? É problema ou solução? Pode ser problema, pode ser solução. É isso que não só as famílias, a pessoa tem de pensar, as famílias têm de pensar, mas as políticas públicas têm de pensar, não é? Então, isto que a Ieda falou também é muito interessante. Quer dizer, 25% das pessoas não gostam de morar sozinhos. Então, por que moram? Não tiveram opção. Não tiveram opção. Então, só para isso já é problema para elas. Pois não. Então, pensando assim naquelas pessoas que moram sozinhos, que desejam morar sozinhos, e aí eu só vou fazer um parênteses, porque a gente às vezes idealiza que família é o melhor lugar para que o idoso possa passar a sua velhice. Nem sempre, não é isso para todos. Quando nós estudamos a violência, a gente tem, né, a base, o local onde as pessoas idosas sofrem violência é dentro do domicílio. E, às vezes, o fato dela morar sozinha já é um sinal de liberdade, inclusive dessas situações de violência. Mas, Sérgio, assim, se eu sou uma pessoa idosa que, por exemplo, perdeu o marido, a companhia, aí ela decide morar sozinha, tem algum critério, tem alguma base, alguma orientação, princípio que você possa falar, isso eu tenho, isso eu não tenho? Tem alguma coisa estabelecida nesse sentido já? Tem sim. Tem muita gente que estuda essas pessoas que moram sozinhas e percebem que, se não forem contemplados alguns critérios, a chance de morar sozinho ser um problema aumenta bastante, né? E aí eu não estou nem falando ainda daquela questão que a Ieda levantou, de se a pessoa gosta ou não gosta de morar sozinha. Se ela morar sozinha, será bom ou ruim, não em termos de sensação, de emocional, né? Por exemplo, tem 7 pontos importantes que a literatura coloca que quem vai morar sozinho tem de pensar para ver se ele vai ter condições de morar sozinho de uma forma adequada. Então, por exemplo, eu vou ter condição de manter a minha higiene e a higiene da minha casa. Não é só eu tomar banho, não é só isso. Quer dizer, se eu sou independente, eu posso tomar banho sozinho, etc. Eu posso ir ao banheiro sozinho, escovar meus dentes, etc. Não é só isso. Também, eu consigo manter a minha casa limpa, porque a higiene da casa, do local, é fundamental, né, para não ter animal, rato, barata, enfim, doença, não é? Então, ter uma higiene geral, pessoal e da casa, se ela consegue manter isso, é uma das condições para ela poder morar sozinha. A outra coisa é como está a minha condição clínica, que agravos da saúde eu tenho, e esses agravos estão bem controlados, estão compensados, eu consigo me automedicar não, desculpa, eu consigo tomar as medicações e fazer aquelas intervenções que o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o TO, o fono me deram. Quer dizer, eu consigo lidar com os agravos à saúde que eu tenho de uma forma adequada para me manter saudável, certo? Ou eu sempre precisarei de alguém para estar do meu lado
né, para me ajudar no segmento das minhas doenças. Se não, se eu consigo, se eu sou autônomo e independente, eu posso olhar a minha saúde e seguir as recomendações que me dão, sem necessitar de uma pessoa para me ajudar. Então, essa é outra coisa que a pessoa tem de pensar quando vai morar sozinha. Eu posso morar sozinho do ponto de vista financeiro. Eu tenho como com a minha aposentadoria, com a minha pensão, dar conta de pagar água, luz, né? Comprar o mínimo no supermercado. E isso, na verdade, também não muda muito a situação, apenas que tem pessoas que não podem, de jeito nenhum, manter uma casa. Então, ela não vai poder morar sozinha nesse ponto de vista. Mas eu posso não ter tanto dinheiro, mas ter uma ajuda, por exemplo, do meu filho, etc., e continuar. Aí eu posso morar sozinha. Mas a independência financeira é algo que a gente tem de pensar também. Uma terceira coisa, como é que está a minha saúde mental e o meu estado emocional? E aí entra muito isso que a Ieda estava falando. Quer dizer, eu me sinto bem, sem muita necessidade de estar a todo momento do lado de alguém, certo? Eu estou bem do ponto de vista emocional, eu sou muito ansioso, eu sou deprimido, que isso também, se eu estiver com a saúde mental, o estado emocional muito comprometido ou comprometido, eu vou ter dificuldade de morar sozinho. Como é que são os meus comportamentos? Eu tenho comportamento adequado com relação a vizinhos, ao relacionamento com os outros, ou mesmo como é que eu lido, né? Por exemplo, com a minha família, ou é tudo muito desajustado? Porque será que eu estou começando, inclusive, a ter problemas, né, de ajuste emocional ou cognitivo? Então, esses comportamentos, se a pessoa é íntegra, está tudo bem, ela consegue lidar bem com tudo, sai, vai ao supermercado, mas e não tem nenhum desajuste, também ela poderá morar sozinha sem nenhum problema. Uma sexta coisa que é levantada, problema que é levantado, questão que é levantada é qual é o meu nível de independência física, principalmente, e a minha mobilidade, né? Será que por exemplo, dependendo da casa que eu moro, né, se tem muita escada, eu consigo? Né? Isso tudo tem de entrar no foco de quem vai querer morar sozinho. E um último item que é muito colocado e que é importantíssimo é a alimentação. Eu sou capaz de me prover da alimentação saudável necessária, tá certo? Eu sei cozinhar. Se eu não sei cozinhar, tem alguém que cozinhe para mim e me leve, ou eu posso comprar comida, uma comida saudável. Então, a questão da alimentação é outro item que tem de entrar na ótica de quem quer morar sozinho. Então, eu vou só elencar higiene, agravos à saúde, a independência financeira, os comportamentos, a saúde mental, o estado emocional, independência e mobilidade e alimentação. Eu acho que esses 6 itens têm de entrar na questão do planejamento de morar sozinho, tanto da pessoa quanto da família, inclusive também das políticas públicas têm de pensar isso quando vão prover ajuda às pessoas que moram sozinhas. Não sei se... Foi ótimo, Carlos. Ô, Sérgio, deu para a gente fazer o xizinho nas condições, eu acho perfeito, ajuda muito. Mas sabe que a Ieda nos dá uma estatística que eu queria ver se o Carlos comenta isso para nós. Segundo pesquisa que o SAB desenvolve com os idosos na cidade de São Paulo, as pessoas idosas que moram acompanhadas, 5,5% delas não gostam. Ou seja, elas têm companhia, mas não gostam. O que isso pode significar, Carlos? Eu considero isso, Marília, uma questão que você até já tocou um pouco no assunto, que assim, nem sempre a família vai ser o lugar de convivência agradável, né? Então, essa pessoa ela pode dividir, eu estou pensando na família, mas ela pode ter várias configurações, mas a gente pensar principalmente na família, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, que está sofrendo violência,
que não tem espaço. Então, por exemplo, o que seria uma forma de violência? Né? Aquela pessoa que é retirada do seu lugar e é colocada num quartinho sem ventilação, aquela pessoa que, embora conviva com a família, né, no mesmo espaço e coabita, né, ela é uma pessoa que fica completamente isolada, porque estar morando com outra pessoa não significa necessariamente que ela tem companhia. Ela pode ser uma pessoa extremamente isolada da convivência, mesmo morando junto. Então, são situações onde a pessoa acaba morando com alguém, mas não está satisfeita. Né? Ela não necessariamente ela vai estar bem com essa pessoa. Então, a gente precisa avaliar quem é essa companhia. Né? Então, eu tenho exemplos de casos, por exemplo, né? de idosa que mora com o seu marido, né? Mas esse marido é um agressor, ele é um marido que não está junto. Então, assim, não necessariamente vai ser positivo para ela. Isso vale para a família, isso vale para um amigo que mora junto, enfim, alguém que não necessariamente vai ser aquela pessoa acolhedora e que vai prover aquilo que ela precisa. Né? Então, e se a gente pensar nesses critérios que o Sérgio colocou, né, porque essa pessoa ela pode depender desse cuidador, vamos dizer assim, que ela é uma família que cuida. Então, ela pode até não estar satisfeita, né? Mas ela sabe que ela precisa daquele cuidado. Agora, eu vou ter pessoas que não, que têm condições de morar sozinha, seguindo esses critérios que o Sérgio colocou, ela teria condições de residir sozinha, tá? Mas ela não mora sozinha, ela acaba indo, por alguma circunstância, morar com filho, né? Morar com outra pessoa, mas ela sente que ela poderia morar sozinha. Então, isso acaba trazendo para ela um incômodo dela perceber que ela está passando aquilo sem ela precisar, que ela poderia estar sozinha, mas que por alguma contingência qualquer da vida, né, ela acaba, por exemplo, se ela perde a autonomia, né, e os filhos decidem, não, você não vai mais morar sozinha, isso é muito comum, né, você vem morar comigo. Então, isso é uma forma de perder a autonomia, mas que ela poderia, né, continuar morando sozinha muito bem, seguindo esses critérios que o Sérgio trouxe. Está sem som, Ieda. É que eu estava tossindo e tirei o som, por isso. Então, nessa lógica que a gente está comentando, só para a gente saber, aqui na cidade de São Paulo, como é que se estruturam os arranjos familiares das pessoas idosas? Então, nós temos em torno de quase 16% dos idosos de São Paulo que residem sozinhos. Isso significa mais de 290 mil pessoas residindo em domicílios unipessoais. Fora isso, você tem casais, geralmente casais são casais idosos, só o casal, isso é 24% da população idosa. Casais com filhos, um ou mais filhos, isso quase chega a 30%, é o maior agrupamento. Filhos e netos, a gente tem em torno de 18%, só idosos, aí vai diminuindo, só idosos na casa, 3%, idosos mais neto, 8%, com não familiares, outras pessoas que não são familiares, 0,5%, e outros tipos de familiares, tipo sobrinho, etc., quase 2%. Se a gente fizer uma soma disso, entre morar sozinho, casal e só idosos, a gente vai ter, da população idosa de São Paulo, quase 43% da população idosa de São Paulo, de 1.800.000 idosos, que só tem idoso na casa. E também essa é uma questão a ser discutida, não é o nosso foco hoje. Agora, esses idosos que moram sozinhos, quem são? Na maioria são as mulheres. Então, se eu comparar por sexo, eu vou ter quase 20% de mulheres morando sozinhas, enquanto eu tenho 10% de homens morando sozinhos, de todas as idades. Mas chama a atenção, por exemplo, que idosos de 80 anos e mais são 26% da população que reside sozinha, é uma população longeva. Nós temos aproximadamente 23 mil idosos com 90 anos e mais residindo sozinhos. E aí a gente tem que pensar nos critérios que o Sérgio muito bem colocou.
E eles, assim, como é que está a condição deles, né? Eles têm 2 ou mais doenças, tem pessoas com declínio cognitivo residindo sozinhos, provavelmente este pool faz parte daqueles que não deveriam, eu não sei se eles percebem que não deveriam, mas não deveriam morar sozinhos. Metade deles refere a sua saúde como regular ou ruim, já tiveram queda em casa, metade deles tomam 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias, e uma coisa que chamou a atenção é que quase 27% deles têm dificuldades para o desempenho das suas atividades cotidianas muito pessoais, como banho, alimentação, sair de uma cadeira para outra cadeira, levantar, né, andar um cômodo, dessas coisas que nós estamos falando. Isso significa quase 78 mil idosos nessas condições. E aí são essas as questões que eu acho que o Sérgio quis chamar a atenção, que são preocupantes, porque essas pessoas, muitas delas que apresentam essas condições estão em risco. Aí, nós também perguntamos para ele se ele está sozinho. E se ele precisar de ajuda para dentro de casa, para fazer alguma coisa dentro de casa, limpar a casa, consertar alguma coisa, etc., ele tem a quem chamar. Mais de 16 mil idosos em São Paulo dizem que não. Ele não tem ninguém com quem ele possa contar. Tá? E se, nós perguntamos, principalmente nesse contexto da pandemia, né? Se o senhor precisar de ajuda fora de casa, alguém que lhe compre alguma coisa, que vá ao banco, que resolva alguma coisa para você fora de casa. Nós temos cerca de 8.500 idosos que disseram, eu não tenho ninguém para chamar. Então, este pool de pessoas são pessoas que merecem um olhar diferenciado das políticas públicas. Eu acho que a gente podia pensar e discutir um pouquinho sobre isso. Ô, Sérgio, seu microfone está fechado e o Carlos tinha pedido a palavra antes de você. Carlos, o que você quer dizer? Então, a Ieda até já terminou dizendo isso, né? A importância das políticas públicas nesse cenário. E eu queria lembrar um pouco, né, o Estatuto do Idoso, quando ele fala das responsabilidades, né, que ele fala da família, da sociedade e do poder público. Né? Então, esses dois, a gente pensa muito na família, no cuidado da família, e a gente esquece um pouco, né, da questão da sociedade e do poder público. Então, se a gente pegar em termos de sociedade, comunidade, então a gente vai ver que se esse idoso é um idoso que participa dessa comunidade de alguma forma, então se ele tem uma igreja, por exemplo, de referência, né, ele pode ter o apoio necessário para essas atividades as quais ele já não consegue mais desempenhar sozinho. Né? Então, é muito comum, eu tenho experiência de trabalhar com políticas públicas, e então, assim, é muito comum a gente ver que a gente pode fazer essa rede, né? Construir essa rede, por exemplo, com igrejas. Né? Pessoas que frequentam uma determinada igreja, ela ter esse apoio das pessoas desse lugar. Agora, as políticas públicas, eu penso que, por exemplo, um centro de convivência é um espaço que pode ajudar muito, né, essa pessoa, como um lugar também onde ela possa recorrer, é um lugar onde ela vai conhecer pessoas, né, onde ela vai aparecer. Porque esse idoso que mora sozinho, muitas vezes ele é invisível, ele não aparece. É aquele idoso que está fora, ele está sozinho, ele vive na casa dele isolado, né? Porque são coisas diferentes. O idoso que mora sozinho tem uma vida fora de casa, tem uma vida com outras pessoas, do idoso que mora completamente abandonado. Agora, eu queria... Esse que tem outros relacionamentos, a gente podia falar que isso é uma rede de proteção social, uma rede de um suporte social, interação social, é um pouco disso que você está falando? É isso que eu estou falando, entendeu? Okay. Ele pode ter essa rede fora de casa, ela pode ser uma rede de apoio, de suporte e de segurança para ele. Então, aquele idoso, a gente sabe, aquele idoso que... Isso pode ser, eu falei do centro de convivência da igreja, isso pode ser no prédio, por exemplo, que ele mora. O porteiro, o zelador, o vizinho, ser aquela pessoa que vai dizer assim, olha, eu vou ligar para saber se a senhora está bem.
né? Então, são redes que vão se formando que possibilitam que essa pessoa viva sozinha. Agora, eu vou dar um exemplo de uma política pública que eu trabalhei, né, que é o Programa Acompanhante de Idosos, onde, que é aqui no município de São Paulo, né, que é um programa com uma equipe multiprofissional que dá suporte a esses idosos, principalmente que moram sozinhos, né? E a gente via esse atendimento era um atendimento domiciliar, esses profissionais eles vão até a casa do idoso e a gente viu o quanto é importante, né? O quanto muda a vida desses idosos quando você tem um profissional que ajuda a dar condições para aquele idoso morar sozinho. Então, aí é o poder público fazendo a sua parte, entendeu? Então, nessas condições, eu acho que isso possibilita que esse idoso more sozinho. Muito bom, Carlos. Eu acho que você traz aí a responsabilização do Estado, não é? Inclusive, um grande desafio que a gente tem para as políticas públicas é o Estado ofertar cuidadores de idosos ou acompanhantes de idosos que possam ajudar essas pessoas a continuarem morando sozinhas pelo maior tempo possível. Ô, Sérgio, você queria complementar alguma coisa? Eu quero sim, quero sim, minha internet ficou ruim. Marília, isso é muito importante. O que o Carlos falou, o que você está dizendo, é muito importante. E comparando aquilo que a Ieda estava dizendo, que 27% dos idosos, por exemplo, né, têm dificuldade de fazer autocuidado, tomar banho, se vestir, ir ao banheiro decentemente, etc. Né? 27%, um quarto. Né? Lembrando que a grande maioria tem 3 ou mais agravos à saúde, portanto, eles precisam, por exemplo, tomar as medicações na hora certa, etc. Se tiver uma política pública, se tiver um cuidador, se tiver alguém que periodicamente vá até lá, né, e ajude, isto vai transformar aquele morar sozinho não mais como problema, tá certo? Pode ficar uma coisa boa, né? Pode ficar uma situação boa, tendo um apoio, tá certo? Ou familiar, ou de um cuidador, ou do Estado, como essa política pública que o pai, que o Carlos contou, né? Isso permite que a situação de morar sozinha não seja uma situação ruim, seja uma situação que não é mais problema. Então, é muito importante isso, e isso que eu queria enfatizar, ligando o que a Ieda colocou com o que o Carlos falou. Tá certo? Isso é muito importante. Eu queria lembrar mais uma coisa, até dessa questão que o Carlos estava contando, e daquela situação também de tem gente que não gosta de morar sozinha. Morar sozinho, para muitas pessoas, é bom, porque não necessariamente morar sozinho, eu vou viver sozinho. Uhum. Né? O Carlos até falou, pode até ser legal, né? Eu não gosto de morar com fulano, eu vou morar sozinho. Mas não é viver sozinho. Isso todo Exato. mundo tem de pôr na cabeça. Ô, Porque eu Sérgio, posso... desculpa, isso em que você está falando, assim, teve um dado que a gente tirou. A gente perguntou para os idosos que residiam sozinhos se ele se sentia sozinho ou solitário, né? 42% deles, dos que residem sozinhos, disseram que não, ele não se sente solitário. Tem os que se sentem solitários, mas quase metade deles, eles se sentem muito bem. Né? Então, vai ao encontro do que você está falando. Aqueles que disseram que se Mas tem outra sentem... metade que se sente, né? É isso, mas a outra metade é assim, 39% se sente algumas vezes, não é sempre. Tá? E quem refere que sempre, que realmente se sente solitário, 19% desse grupo que mora sozinho. Então, é um percentual menor entre os idosos que residem sozinhos. É só para a gente situar como é que é isso. Isso. Então, isso é muito importante. Quer dizer, eu posso morar sozinho, mas se eu tiver essa rede que o Carlos estava comentando, se eu tiver amizades significativas, nem que seja uma hora por telefone, todo dia alguém me liga, eu tenho um encontro, ou no centro do dia, ou no centro de convivência, ou com um amigo, eu chamo alguém para vir almoçar na minha casa, etc. Se eu tenho amizades significativas, eu não vivo sozinho.
Eu posso morar no meio de uma família, neto, filho, etc., umas 6, 7 pessoas, e viver sozinho. Eu não moro sozinho, mas não tenho relação nenhuma. Todo mundo me rejeita, eu rejeito, pode ser por briga, porque eu sou chato, por N motivos, né? E eu vivo sozinho, apesar de estar rodeado de pessoas, eu não tenho uma rede significativa de apoio. Então, essa coisa é muito importante. Então, o morar sozinho não significa viver sozinho, e por isso que a maioria das pessoas que moram sozinhas não se sentem isoladas, como a Ieda está mostrando, né? Então, isso é muito importante. A gente também tem de ter políticas para apoiar aqueles que vivem sozinhos. E gostam, e podem, e desejam assim continuar. Olha, nosso tempo de conversa Marília, eu acho que viver sozinho, ninguém, grande maioria não quer. Viver não sozinho quer... é muito ruim. Viver sozinho, que não é o caminho. Eu tenho aqui, para terminar, querido, uma crônica de uma que foi escrita pela Marie Claire, que a gente já conheceu recentemente, é uma idosa, e ela disse assim: viver sozinho, problema ou solução? Prestem atenção. Ela conta a história de Dona Angelina, que tem 82 anos, viúva, mora sozinho no apartamento da Avenida Paulista. Antes da pandemia, é assim, toda quinta-feira vai ao mercado e depois à farmácia. Sempre pergunta à sua diarista e amiga Jerusa se precisa de algo. Gabriel é o grande amigo dela, que também é Uber, e a leva em todos os lugares. Se não encontra tudo no mercado, vai a outro e passeia entre as gôndolas até achar o que falta. Mas é rápida, porque já sai com a listinha para não esquecer nada. Volta para casa sempre alegre e Jerusa, que trabalha com ela, ajuda a guardar tudo. Quando vai tomar o seu banho, ela fica cantarolando a banda. E os vizinhos se divertem com a voz afinada que sempre repete a mesma canção. Há 4 anos, o motorista de van fechou a porta da saída em cima dela. E desde então, a dona Angelina não viaja mais de ônibus. De vez em quando, ainda se aventura no metrô, mas o lema dela é: evitar acidentes é dever de todos, especialmente dever dela. Dona Angelina costuma comentar com seu zelador: nem penso em sair do meu pedacinho do céu, pequeno, mas confortável. Aqui é meu reinado, onde a rainha sou eu. No prédio tem muitos amigos e até formou um grupinho para o carteado das quartas-feiras. Mas aí veio a pandemia. Há mais de um ano, Dona Angelina está confinada em casa, como todos, obedecendo às instruções de isolamento. Já tomou a primeira dose da vacina, a segunda, e está ansiosa agora para poder sair e visitar os seus amigos, com todo cuidado, é claro. Agora, só faz compras pelo aplicativo, e é o zelador que ajuda em tudo. Dona Angelina se tornou uma estudiosa na internet, mas não está satisfeita e ainda deseja mais coisas. Ela mantém contato com os amigos pelo WhatsApp, que chama de Zap Zap, e ainda lembra o aniversário de todos os amigos. Tem muitas atividades online que a mantêm ocupada o dia todo. Dona Angelina gosta da sua casinha e da sua privacidade e acha a vida assim muito gostosa. Ela é uma pessoa muito bem resolvida. Viver só não apresenta problema para essa história que nós ouvimos aqui da Dona Angelina, contada por uma outra idosa que se chama Marie Claire. Então, queridos, essa é uma experiência de uma pessoa que vê o mundo desta forma. O assunto, por si, não se esgotou. Teríamos muitas outras coisas a comentar e aguardem, porque em breve nós traremos uma outra abordagem muito interessante deste assunto que fala sobre planejamento de futuro, de moradia, de como você deseja morar sozinho, acompanhada, mais outras coisas que envolvem isso. Eu creio que nós podemos terminar, meus colegas, ok? Podemos fechar essa nossa gravação de hoje. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham, nos acompanharam e pedimos, divulguem o canal que rola na Geronto, traga novas pessoas para inscreverem-se no nosso canal. Não esqueçam de tocar o sininho, bater lá, dar um like, que gostou,
vocês são preciosos para a nossa existência. E continuamos recebendo suas sugestões de pauta, de assuntos que você deseja trabalhar, ouvir, escutar da nossa parte. Muito obrigada pela sua atenção neste programa. Até o próximo e até mais. Um abraço. Um abraço. Abraço, tchau.